tudo que gera assim na vida das crianças, principalmente numa fase que é tão importante, que a criança está em desenvolvimento, que ela está ali crescendo, formando o caráter dela, o próprio corpo físico, né? A estrutura física. Então, assim, eu não colocaria o meu filho numa posição dessa. Outra coisa que você comentou aqui comigo foi da cama do seu filho, né? Que tem a Uhum. bicama e daí embaixo ele passa jogando, né? Acho que isso que eu entendi, né? Desculpa, não ouvi. A bicama do seu filho, como é que é? Tipo uma beliche, daí embaixo da beliche ele É, joga? sabe, é uma cama assim e a outra assim. Então, fica a Ah, cabeceira dele tá. fica debaixo do, sabe, aquelas camas que são, é tipo, tem um escritóriozinho, né? Aqui, aí a cama, a cabeceira da cama é o baú, Uhum. e aí em cima vem a outra cama. Não é uma em cima da, não é uma beliche, né? Aquelas camas que, parece um, ela fica uma assim e a outra assim, elas não ficam Tipo um parquinho de paralelas. diversão, quase, né? Tipo, para otimizar espaço, né? E aí fica Entendi. E ele dorme em qual cama? Na de baixo, você falou, né? na de baixo. Na de baixo. Na Tá. de cima E ninguém eu vou dorme. fazer uma pergunta aqui, né? Aquelas perguntas. Por que que tem duas camas no quarto dele? Tem necessidade? Então, porque antes tinha a Bianca, e a Bianca dormia na de baixo, ele dormia na de cima, mas agora é só ele. E aí ele dorme na de baixo. Só que o de Justamente cima, isso. aí eu vou ter que me desfazer do móvel inteiro, que é onde está o escritório, né? Não consigo tirar a cama de cima e continuar com a estrutura, porque é tudo encaixadinho. Se você tira a de cima, o negócio desmonta. Uhum, entendi. Tá, eu vou falar, porque você sabe que eu falo, né? Mas Sim, assim, ó, claro. essas situações assim, ah, eu tenho um móvel, porque daí não dá para se desfazer do móvel, e daí não sei o que é o móvel. E, gente, assim, aqui a gente está falando de energia e está falando do seu filho. Eu imagino que você, como mãe, você faz de tudo pelos seus filhos, né? Você tem três filhos e mãe é mãe, né? Então, quando a gente fala dessas situações que prejudicam a energia de um filho e tal, eu, particularmente, eu não sou mãe, mas eu sabendo e vendo tudo que gera assim na vida das crianças, principalmente numa fase que é tão importante, que a criança está em desenvolvimento, que ela está ali crescendo, formando o caráter dela, o próprio corpo físico, né? A estrutura física. Então, assim, eu não colocaria o meu filho numa posição dessa. Eu, sinceramente, porque ele dorme, provavelmente, como você falou que a cama, uma é assim, a outra é assim, provavelmente a cabeça dele fica embaixo da outra cama, né? E sim, fica. Aí a cabeça dele, ele dorme embaixo da outra cama. Aí quando ele vai jogar videogame, ele fica embaixo da outra Baixo. cama. Então, ele está sempre ali, uma boa parte do dia dele, com essa opressão em cima. Tanto que você falou, quando ele vai estudar, ele vai para outro lugar que tem mais espaço, porque ele mesmo já demonstra que ali não cabe, não dá, é uma opressão, entendeu? E para a pessoa, quando ela está estudando, ela está expandindo a mente dela, né? Quando está jogando videogame e tal, é uma coisa mais retraída. Só que isso para uma criança, para um adulto ainda, o adulto já tem a personalidade formada, desenvolvida, geralmente já está na área de né, numa área de trabalho. Mas para uma criança, a criança ela tem que enxergar o mundo como um universo de possibilidades para ela. O pai e a mãe que alimentam essa, né, de que ele pode, que ele vai, que ele tem apoio, que ele tem suporte. Então, é, eu, Bruna, analisaria. Hoje em dia existe o LX, existe Desapega, não sei o que lá, Mercado Livre. Às vezes, né, como você falou, a Bianca dormia aí, mas a Bianca já não dorme mais aí. Então, que tal dar uma repaginada, mudar, né? Colocar uma cama para ele, com a mesinha de apoio. Provavelmente, pelo que você falou, a cama dele deve ficar encostada na parede, né? Ela não chega a ficar porque ela tem uma lateral, ela tem uma lateral de madeira, assim, na parte que ficaria encostada na parede, tem uma lateral de madeira, então ela fica
uns 5 dedos afastado um palmo, mais ou menos, da parede. Mas não tem espaço para colocar mesinha de apoio, né? Não, não tem. Não Também tem. não deve ter cabeceira. A cabeceira é o baú. Ela fica encostada, É, não é encostada, não é na cama, né? é, Ela encosta no baú e é como se fosse a cabeceira dele. então, por isso que eu falo de uma situação, de um móvel, que eu acredito que você é muito mais apegado a esse móvel do que ele, né? A gente Não acaba sou, eu gerando. sou. Não? Eu sou muito desapegada até. Eu tenho um problema com desapego. O povo aqui briga que eu pego assim, eu olho e falo, isso aqui não serve, joga. Não, mas não, ficou aqui 2 meses parado, não serve. Você usou? Não, mas eu vou usar. Não, não vai usar. Ficou aqui, ó. Tô aqui há 2 meses olhando isso aqui, ninguém mexeu. Então, vai embora. Eu sou muito desapegada, eu tenho que tomar cuidado até com desapego. Entendi. Não, que bom, que ótimo, né? Isso pro Feng Shui é ótimo. Mas, assim, existem as várias correções. Tudo que a gente está falando ali com relação ao quarto dele tem como corrigir. Mas chega uma hora que fica uma coisa tão. Coloca uma plotagem, daí coloca um cristal, daí coloca uma flauta, tudo isso dentro de um quarto de uma criança. E às vezes, né, mudando um móvel, você consegue resolver todas as situações com uma coisa mais simples, acaba deixando um quarto mais amplo principalmente por causa disso que você falou, que ele é muito tímido, muito retraído, né, no cantinho dele. Então, você abrir os horizontes dele, você dar esse espaço para ele, é uma coisa que vai ajudar também. Até porque você disse, né, que o quarto dele é verde. Essa é a cor do É, crescimento, é a cor da expansão. E o que acontece? Quando uma árvore tenta crescer dentro de uma casa, ou ela acaba ficando toda tortinha, que ela não tem espaço para crescer, ou ela acaba estragando a estrutura da casa, né? Quebrando uma janela. E o teu filho, hoje ele é uma plantinha que vai crescer, né? E para uma árvore crescer, ela precisa ter espaço. Então você já trouxe essa energia da expansão, do crescimento. E para mim, na minha visão, ele precisa ter esse espaço para crescer. Senão, realmente começa a ficar mais retraído, né? Que você falou sim. que justamente é o que sente dele, né? É. Então, é uma opção. Existem todas as correções, igual você falou, o próprio Thiago ali da nossa equipe já passou para você quais são as correções, mas eu, particularmente, sempre que eu tenho a opção de corrigir ou não ter uma situação, eu prefiro não ter. Quando é com relação a móveis, eu sei que não é tão fácil trocar um móvel e tal, mas é bem diferente do que a estrutura de uma casa, né? Se você tem um banheiro no meio da casa, corrige com cristal, você não vai reformar a tua casa inteira para corrigir. Agora, quando é um móvel, não precisa também ser imediatamente, mas começar a pensar no assunto, opa, né? Às vezes abre o olhar, às vezes começa só de você abrir a mente para isso, às vezes vem alguém falando, eu tô precisando de uma cama, não sei o quê, já começa a surgir as mil e umas coincidências, né? É, Exatamente. tá, começa a aparecer as coincidências. Exatamente. E tudo começa com esse primeiro passo, né? Mas é bom porque, como a gente sempre fala, né? Primeiro são as observações. Então, você viu e vocês que estão acompanhando também viram. Antes mesmo de eu começar a perguntar aqui quais eram as correções que a Sandra já fez, as dúvidas que ela tinha, eu perguntei aqui da família dela, quanto tempo que eles moram nessa casa, como é que não é, as intenções dela, o que ela estava buscando dentro do curso. Porque a gente sempre vai nas nossas harmonizações com base nisso. A gente precisa ter um resultado. Senão você sai colocando um monte de cristal na sua casa, sai colocando um monte de tinta, um monte de pintura e não chega em lugar nenhum. Agora, quando a gente sabe exatamente, né, o que uma pessoa busca, a gente consegue focar e priorizar nessas situações. Então, a Sandra trouxe aqui a questão do filho dela. E eu imagino que, como mãe, seja uma super prioridade para você ver o teu filho bem, né? Então, com base nisso, a gente começa a alinhar as harmonizações, priorizar as harmonizações, né?